Bora continuar com nossa aplicação no Firebase. Bom, a gente terminou na última aula a questão da listagem, então hoje a gente vai dar uma melhorada nela e fazer os filtros. A primeira coisa que a gente vai melhorar nela, uma margenzinha entre eles. Bom, agora a gente vai para o nosso live server, abrir a nossa pasta public, e a gente já deu pra perceber que eles são diferentes. Tá vendo? As vírgulas que estão aparecendo aqui, elas estão aparecendo porque lá no nosso arquivo listagem, aqui a gente coloca dentro do nosso inner HTML a nossa própria array. E quando a gente vai fazer qualquer uma array, a gente sempre cria ela daquele jeito, né? Item, vírgula, item, vírgula, item, vírgula, item, vírgula. Essa vírgula é a que está aparecendo lá no nosso HTML, porque aqui a gente está colocando a array. Como que a gente muda isso? A gente vai falar para nossa array que ela vai se unificar, ela vai se juntar e criar uma string. Depois do nosso map, a gente vai colocar join, de juntar mesmo, o mesmo join que é comum a gente ouvir no SQL, e até a palavra mesmo juntar. E a gente vai dizer que ela vai usar como o separador dela um espaço vazio. Então, só colocando isso, já perde aquela vírgula. E o bacana é que como a gente está usando o flex, a gente percebe que conforme a gente vai diminuindo a tela, ela já está ficando responsiva. Isso é muito bacana também. Bom, agora então a gente começar a nossa filtragem. Então aqui em cima na nossa main, a gente vai fazer igual a gente fez lá no cadastro. Lembra que no nosso cadastro a gente criou um form, um field set para fazer aquela bordinha, o legend para escrever o que é aquele form e os campos? A gente vai fazer bem parecido, até a gente vai separar aqui na lateral para ir copiando. Bom, a gente vai filtrar por duas coisas por hora, por artesanato e por artesão. A gente vai copiar, inclusive, lá da nossa tela de cadastro. E o botão também, a gente vai copiar ele porque a gente quer que ele seja parecido. A diferença é que, em vez de salvar artesanato, ele vai ser somente filtrar. A gente já consegue ver ele sendo feito. Bom, faltou o nosso legend aqui. Bom, a gente percebeu que ficou na lateral. Por que ele ficou na lateral? Aqui, o nosso main, ele não tem... Se a gente for lá no nosso style CSS, a gente vai perceber que o nosso main, ele só tem display flex, mas ele não tem definido qual tipo dele. Flex direction. Quando não tem um flex direction, por padrão, ele sempre vai ser row, que ele vai colocar todo mundo como coluninhas. Então aqui a gente vai colocar um flex direction. Bom, já deu para perceber que ele colocou cada um como se fosse uma linha. O nosso filtro não está aplicando o nosso estilo que a gente tinha feito, porque na hora que a gente fez o nosso cadastro, a gente definiu ele como ID, logicamente porque esse cara aqui é único. Só que agora o nosso field set não é mais único, a gente quer que ele seja aplicado também aqui nos nossos filtros. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma classe comum entre os dois. Agora a gente vai usar a questão de classe. E daí as coisas que eu quero que aplique num vão ser aplicadas no outro. Agora a gente abre o nosso cadastro e eu vou abrir também o nosso estilo. Ó. Nosso style CSS, que é o nosso geral, tá desse lado. E o nosso estilo do cadastro tá aqui. Então, quais são as coisas que eu quero que o meu field set tenha? Eu quero que ele também tenha a minha borda e a minha cor. Diferente do cadastro, aqui a gente não vai querer que ele quebre em linhas, por causa que senão ele ia ocupar muito espaço, que é espaço do conteúdo da lista. Então, os filtros, nosso formulário de filtros, ele vai ficar horizontal mesmo, mas a gente quer que ele aplique o mesmo conceito da borda e a cor da borda. Então, vamos criar aqui no nosso style e a gente copia o recorte que a gente tinha aqui para cá. Outra coisa que a gente vai querer também que seja igual é o nosso label. Então, o que a gente já pode fazer? Em vez de ser form entradas, ele vai ser field set padrão label, beleza? Mais uma coisa que a gente quer que seja comum entre eles é a borda e o border radius que tem nos nossos inputs. Então aqui a gente vai copiar, trocar esse field set entrada para field set. E no nosso caso a gente quer apenas o border radius e a cor. Ali no nosso cadastro, aí como é um campo de cadastro e é único na tela, os campos eles são maiores, eles têm um padding maior e uma altura maior, o espaçamento entre eles também é maior. Como aqui na nossa pesquisa a gente não precisa dessa margem de baixo, a gente não precisa usar, e como ele é um cara mais condensadinho, mais pequenininho, a nossa
nosso padding também vai ser menor. Então, por isso que eu não coloco o padding aqui no field set padrão. E eu vou deixar ele justamente aonde ele tem que existir. Então, aqui a cor a gente pode tirar. E o padding, cada um dos seus field sets vão definir o seu próprio. Beleza, a gente salvou. Agora lá na nossa listagem, a gente pode vir e colocar aqui no nosso field set a nossa classe field set padrão. E a gente percebe que ele já foi aplicado. Agora a gente precisa ir lá no nosso cadastro e fazer a mesma coisa. Field set padrão, para a gente garantir que nada do que foi feito aqui a gente influenciou lá no nosso field set. Opa, vamos salvar aqui. Já o nosso field set já... o text area a gente fez só um texto. Já pronto, tá tudo ok. E no nosso filtros aqui da tela de pesquisa também. A gente vai dar um padding diferente aqui agora, tanto no botão quanto no input. Bom, agora a gente vem aqui no nosso estilo da tela de listagem e vamos aplicar. Aqui agora a gente vai dar um ID para esse botão. Como ele ficou? Vai ver que ele já ficou bacaninha. Aqui ele ainda está executando essa ação de atualizar a página. Agora a gente tem que remover essa ação. Uma outra coisa é, tá vendo que o nosso botão ele não está tendo nem aquele símbolo da mãozinha e nem uma ação diferente para indicar que ele pode ser clicado? Vamos fazer isso antes de mais nada. A gente abre o nosso style. E aqui onde tem o nosso botão, a gente vai colocar cursor pointer. Esse cara já é o que me dá a mãozinha. E para colocar aqui, quando ele vai estar quando eu passo o mouse sobre ele, eu vou usar a pseudoclasse hover. Só tem dois pontos. E nela eu vou dizer que tanto a minha borda quanto o meu fundo vão ter outra cor, que vai ser o meu verde claro. Nesse caso, que é só para dar uma atençãozinha básica para a pessoa ver que ele realmente mudou. Beleza? Bom, agora então a gente vai fazer toda a nossa função de filtragem.